Oi pessoal, chegamos ao módulo 7. Eu sou a professora Jamile Guerra Fonseca, do componente Diversidades, Cultura e Relações Étnico-Raciais. Bom, nessa semana a proposta é estudarmos um pouco gênero, raça-cor e classe, feminicídio, vulnerabilidades e riscos sociais. Estou aqui olhando nossa trilha de aprendizagem e além do fórum, nós temos alguns textos que vão trabalhar mulher, raça e classe, gênero, raça e classe, direitos humanos, criminalização da homofobia e transfobia, intolerância e discriminação e ainda alguns vídeos que vão narrar um pouco as questões do feminicídio, da transfobia e também a revolução por Angela Davis. Bom, inicialmente trazer o conceito de mulher e de gênero para a gente tentar rememorar algumas questões. Quando a gente pensa em mulher, raça, cor e classe, a gente precisa ampliar mais o nosso conceito de gênero. O conceito de gênero lá atrás, com John Scott, com Simone de Beauvoir, aconteceu numa perspectiva binária. Significa dizer que gênero estava associado ou dissociado do sexo, mas sempre entendendo o papel do homem e da mulher, do feminino e do masculino. Agora, nós temos novas perspectivas dentro do gênero. Entenda-se por agora algo que já é antigo, mas que agora vem ganhando mais visibilidade, mais força dentro das correntes feministas. Por exemplo, nós temos o transfeminismo, que aborda, que abraça as mulheres transexuais, as mulheres transgêneras. Além disso, temos as transvestigeneridades, em que nesse grupo algumas pessoas se reconhecem como mulheres travestis e outras apenas como travesti. Bom, significa dizer que a gente precisa sair um pouco da lógica binária de homem e mulher e entender que o conceito de mulher é muito maior do que nós imaginamos e que toda a nossa Constituição, que não é apenas física, mas é também social e cultural, perpassa sobretudo por identidades de gênero. Dito isso, todas as mulheres sofrem e estão expostas a diversos riscos em nossa sociedade. A exposição maior ou menor a determinados tipos de risco implica em aumento ou diminuição da vulnerabilidade. Vulnerabilidade, portanto, seria o entendimento de quão eu estou exposta a determinado risco que possa interferir diretamente na minha vida e na minha saúde. Pensando desse modo, temos, portanto, as mulheres cis, as mulheres trans, as mulheres travestis, as mulheres que seguem a linha binária e não binária, todas elas expostas a mais ou menos riscos e, portanto, a estados maiores ou menores de vulnerabilidades. No entanto, todas elas perpassadas por diversas opressões. Consideramos ainda que algumas mulheres sofrem muito mais de 1, 2, 3 tipos de opressão do que outras, justamente por padrões de gênero binários e heteronormativos em nossa sociedade, que delimitou a situação da mulher do mundo, como deveria ser, fundamentalmente baseada em uma proposta biológica e não enquanto constituição social e cultural. Bom, além disso, nós precisamos entender um pouco a teoria da interseccionalidade, que já falamos lá atrás. Significa dizer que para pensar em analisar um dado de feminicídio, para analisar uma mulher na sua inteireza, a gente precisa conhecer todas as opressões, as intersecções entre essas opressões. Portanto, eu preciso saber sobre gênero, eu preciso saber sobre a cor, a etnicidade e a classe a que essa pessoa pertence, pois estão intimamente relacionadas aos seus riscos e aos seus graus de vulnerabilidade. Né? Então, quando eu entendo que uma população ela foi marginalizada historicamente, ela foi escravizada e ela sofreu algumas exclusões
que deixaram ela em uma posição de maior vulnerabilidade dentro da sociedade, e eu posso citar, por exemplo, as mulheres negras, as mulheres travestis, as mulheres transgêneros e as mulheres que não seguem a lógica não binária, obviamente que estou abrangendo também todas as outras, né? Dentro dessa perspectiva, alguns grupos ficaram marginalizados e, portanto, pertencentes a situações, a estados de uma inferiorização na sua classe. E aí eu vou lembrar os conceitos de Marx quando ele fala que quando a gente pensa na questão da classe, obviamente a gente pensa nas relações de poder e nas explorações da força de trabalho. Um exemplo é a população que é travesti, independente de se reconhecer mulher ou apenas travesti, etc. e tal, né? Esse público foi marginalizado não apenas com relação à sua identidade de gênero e à sua orientação, mas é muito discriminado dentro do mercado de trabalho. Então, historicamente falando, temos uma população muito grande de travestis no mercado da rua de profissionais do sexo. Isso quer dizer que essa população, por exemplo, fica muito mais exposta a alguns outros riscos que uma outra mulher que não ficou exposta àqueles riscos de situação de rua pode estar. Bom, nessa perspectiva, eu gostaria inclusive de deixar algumas leituras sobre transfeminismos, travestigeneridades, que podem ampliar cada vez mais a nossa discussão. E por que algumas mulheres são mais afetadas do que outras? Por que algumas morrem mais do que outras? Por que algumas abortam mais do que outras? Por que algumas mulheres sofrem algumas penalizações muito mais do que outras, tá? Bom, e aí quando eu penso em cor, quando eu penso em classe, quando eu penso em identidade de gênero, obviamente que eu estou falando dentro da perspectiva da interseccionalidade, que é a proposta de entendimento de cada ser compreendendo as suas triplas opressões. Existem ainda os outros eixos, que são os eixos construcionistas da interseccionalidade, onde a gente vai olhar diversos outros marcadores sociais, né, dentro disso. Ainda um pouquinho para vocês dizer que a intolerância com relação às identidades de gênero, ela vem da perspectiva que está muito relacionada ao multiculturalismo. Citei em algum outro bloco que o multiculturalismo está muito associado à ideia de tolerância ou intolerância. Mas quando a gente propõe a interculturalidade, é justamente o oposto disso. Então, nós propomos o diálogo entre culturas. E não se fala mais de tolerância ou de intolerância, mas em receber, em aceitar, em se afirmar como parte de determinado grupo e se aceitar naquele convívio de outros grupos. Bom, preciso ainda dizer, numa perspectiva de Kierkegaard, que, e agora eu vou ler o que ela nos diz aqui num textinho. O conjunto das relações de poder de sexo, raça e classe torna ainda mais complexa a noção mesma de conhecimento situado, pois a posição de poder nas relações de classe e de sexo, ou nas relações de raça e sexo, por exemplo, podem ser dissimétricas. Assim, um primeiro ponto para nosso aprofundamento é a análise desses tipos de conceito. A interseccionalidade, ela tem ainda a sua problemática desenvolvida inicialmente por Kimberlé Crenshaw, que foi uma jurista americana. Bom, e essa teoria vem ganhando cada vez mais a visibilidade em nosso país. E ela nos remete a uma teoria que é transdisciplinar e visa apreender a complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio de um enfoque integrado. De acordo com Bild, em 2009, a interseccionalidade refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes eixos de diferenciação social, que são as categorias de sexo, gênero, classe, raça, etnicidade, idade, deficiência e orientação sexual. O enfoque interseccional vai além do simples reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão
que opera a partir dessas categorias e postula sua interação na produção e na reprodução das desigualdades sociais. Ainda de acordo com Kierkegaard, o interesse que é teórico e epistemológico de articular sexo e raça-cor, por exemplo, fica nítido nos achados de pesquisas que não olham apenas para diferenças entre homens e mulheres, mas para diferenças entre homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras, e aqui eu acrescento todas as constituições de mulheres, mobilizando assim todas essas opressões, intersecções e âmbitos para tentar dirimir as nossas dúvidas sobre as desigualdades sociais. Bom, eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Estamos à disposição. Um abraço, até a próxima!